Graça e paz, graça e paz. Aleluia, aleluia, graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, mais um dia de leitura, amém? Mais uma noite, mais uma noite de leitura, mais uma noite na presença do Senhor, a receber, né? O alimento vindo diretamente do trono do Senhor, amém? Aleluia, aleluia, graça e paz, vão entrando, se acomodando. Quem puder já pegar sua Bíblia, amém? Aleluia, hoje vamos ler o último capítulo de 2 Coríntios, que é o capítulo 13. Hoje vamos encerrar a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, amém? Aleluia, Rei da Glória, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, amém? Aleluia, glória, glória, glória ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus, Rei da Glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. És bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Senhor. Tens liberdade, tens autoridade aqui neste lugar, Rei da Glória. Aleluia. Tens liberdade para ministrar nas nossas vidas, tens liberdade para curar, liberdade para libertar, liberdade para restaurar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Oh, Santo, toma o controle, a direção dessa live, controla a direção desse momento de leitura da Tua Palavra, Rei da Glória, aleluia. Sejam bem-vindos, vão entrando, se acomodando, aleluia. Como eu disse, vamos ler hoje o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 13, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Jesus. Ontem vamos falar, né, vamos fazer um pequeno resumo sobre ontem, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas que estiverem presentes, amém? Estiverem presentes, não estiverem online. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Santo. Então, ontem no capítulo 12, Paulo falou sobre um homem, amém? Ele deu o testemunho, que eu creio que seja dele, amém? Mas ele referiu-se a um homem que há 14 anos tinha sido arrebatado ao terceiro céu, amém? Esse homem teve uma experiência sobrenatural, porque foi arrebatado, teve uma experiência de arrebatamento. Não foi apenas um sonho, não foi uma imaginação, mas foi um arrebatamento, amém? Foi algo real, amém? Foi algo que ele sentiu ou ele viu no espírito, amém? Mas a experiência que esse homem teve
a ir para o paraíso, não lhe foi permitido contar, amém? Ele pode simplesmente dizer que esteve no paraíso, que teve essa experiência sobrenatural, mas que não podia entrar em detalhes do que viu, com quem esteve, né? E outras situações que, poderão ter acontecido, mas não lhe foi permitido falar sobre isso, dar detalhes sobre essa visita que ele teve. Amém? Então, Paulo fala né, que este homem teve essa visita e que, Paulo cita o terceiro céu. Então, a pergunta é, nós conhecemos um céu, né? Que é esse céu que a gente vê azul, com as nuvens branquinhas. Depois conhecemos o segundo céu, que é onde né, onde estão as estrelas, que é o espaço, amém? Nós chamamos de espaço. Então, o espaço é considerado o segundo céu, amém? O terceiro céu é o paraíso, é onde habita o Pai, amém? Onde está Deus, amém? Onde estão os anjos do Senhor, amém? Então, este é o terceiro céu que Paulo fala no capítulo 12, amém? Então, este homem teve essa experiência de ir para o terceiro céu e ter, né, esse arrebatamento do espírito, amém? Da alma dele. Mas o que é que falamos ontem? E Paulo, contando sobre essa experiência, ele diz que não podia dar detalhes para que as pessoas não olhassem para ele mais do que elas já viam, amém? Sabendo que Paulo tinha uma autoridade, né? Ele era apóstolo do Senhor, então já era visto, vamos assim dizer, com olhos, né? De santidade, né? De certa forma, sendo uma autoridade constituída por Deus, né? Aqui na terra. Então ele já tinha, de certa forma, alguma importância, um grau de importância perante aos irmãos da igreja de Corinto. Então ele, segundo a instrução que ele teve de não contar, para além desta instrução, vamos assim dizer, ele também não quis nem se vangloriar. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele como algo a mais por causa dessa experiência, amém? Então ele fala como se não fosse ele, mas como uma outra pessoa. Por isso ele diz, há um homem há 14 anos. Então, pelos cálculos, né, da história, de tudo mais, da conversão de Paulo, acredito que seja ele realmente, porque isso vai, né, do tempo que ele foi alcançado por Jesus, desde a aparição, vamos assim dizer, né, que Jesus se revelou para ele, até esta segunda carta de Coríntios, né? Essa segunda carta para os irmãos de Corinto já se passou mais ou menos esse ano, de 13 a 14 anos. Então, são muitos detalhes que levam a crer que trata-se do próprio Paulo, mas que ele não queria, né, expor, ele não queria, vamos dizer assim, assumir que foi ele, né, que teve essa experiência, para que as pessoas não olhassem para ele com outros olhos, com olhos, né, de mais do que aquilo que ele já era, que ele representava. Então ele teve muito cuidado nesse aspecto, né, das pessoas não terem essa visão a mais dele, amém? Porque de certa forma, que eu tinha explicado ontem, nós seres humanos já temos uma tendência, ainda que sem querer, muitas das vezes na inocência, sem intenção, nós acabamos por idolatrar outras pessoas, né? Quando nós temos uma pessoa que nós admiramos muito, então às vezes nós colocamos essa pessoa num patamar que pertence unicamente a Deus. Então a gente pega e coloca essa pessoa, né, sem às vezes perceber, damos um grau de importância a mais, amém? Então Paulo, já sabendo desta tendência do ser humano, então ele já salvaguarda não só a imagem dele, mas também o coração, amém? Desses irmãos de Corinto, amém? Deles, e não só para nós também, que vamos ler essas cartas, né?
anos depois. Talvez Paulo não soubesse que nós teríamos acesso, mas Deus já tem o plano, amém? Deus sabe todas as coisas, então já levantou Paulo e lhe deu um coração humilde, um coração que não se vangloriou, amém? Daquela posição que Deus lhe colocou, nos trazendo também a consciência, nós, né, que somos pessoas escolhidas do Senhor, porque eu creio que eu sou escolhida, você é escolhido, é escolhida, amém? Então, mas trazendo também para nós esse ensinamento de que, embora Deus nos coloque numa certa posição, Deus nos dê uma autoridade para nós não abusarmos, vamos assim dizer, para nós não passarmos dos limites, amém? Então, com o exemplo deste apóstolo, nós conseguimos baixar nossa bolinha, né? Como nós dizemos em Angola, bater a bolinha baixa, né? Não vamos nos exceder, amém? E a humildade, né, que ele mostrou em todas essas circunstâncias é um exemplo para nós, amém? Mas o que? Paulo falou também sobre um espinho na carne. Quando ele fala sobre esse espinho da carne, ele diz a ele mesmo, ou seja, ele fala dele mesmo, que foi-lhe imposto, né? Foi-lhe dado, vamos assim dizer, um espinho na carne. Espinho esse que ele considera, né? Ele considera aquele espinho sendo um mensageiro de Satanás e que lhe atormentava. Então, pronto, aqui a Bíblia, né, não vai nos especificar que espinho é esse. Paulo não entra em detalhes. Não sei, pronto, não vou falar a Bíblia, porque talvez mais para frente possa ser que Paulo cite, mas pelo que eu já tive a ver, não cita, né? Então pode ser uma doença, pode ser algum problema, vamos assim dizer, na carne, né? Porque ele fala um espinho na carne, então é no corpo, né? Nós, a Bíblia, quando fala de carne, ele fala, tem a ver com o corpo, amém? Ou das vezes fala de corpo, tem a ver com a carne. Então nós entendemos que esse espinho na carne seja um espinho no corpo, não um espinho como nós achamos, um espinho, por exemplo, no rosto ou coisa assim. Não, era algo que atormentava ele. Então era um mal que ele, né, que o corpo dele estava a sofrer, vamos assim dizer, e que não lhe dava paz, ou seja, ele era atormentado por esse mal, vamos assim dizer, essa talvez doença, talvez tenha a ver com a cegueira que Paulo teve quando Jesus apareceu para ele. Então pode ser qualquer coisa, né, mas não temos assim certeza do que foi. E pronto, então Paulo diz que depois que ele orou ao Senhor para lhe tirar esse espinho, para retirar, porque era algo satânico, ele sabia que veio de Satanás, e na autoridade do Senhor Jesus ele podia arrancar aquele espinho, mas ele roga ao Senhor, ele roga a Deus que lhe retirasse esse espinho, e Deus respondeu a ele, Deus falou com ele, ele disse: a minha graça é suficiente, né? Creio que foi Jesus que respondeu. Diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então, quando Jesus, ou Deus, né, quando dá essa resposta a Paulo, ele aí ficou em paz. Ele viu, né? Ok, então vou seguir em frente, Deus é comigo, se eu na minha fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa, então olha, se isso é uma fraqueza que eu tenho, né, que eu estou a sofrer, então eu vou me tornar mais forte em Cristo Jesus, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nesta minha fraqueza, amém? Mas o que a gente falou? Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo, pronto, né? Ele também chamou a atenção dos irmãos, né, de Coríntio, sobre o posicionamento deles perante aquilo que estava acontecendo, né, aquelas calúnias todas, que ele esperava que eles se pusessem, né, que eles se endireitassem, que eles corrigissem, né, os seus caminhos, porque em breve ele iria fazer lá uma visita, amém? Aleluia. Bem, já passamos um pouquinho do nosso tempo, amém? Mas era mesmo só para dar assim um remate sobre o que lemos ontem, que fica sempre mais fácil, né, quando nós fazemos um pequeno resumo do que se leu ontem, ou que
se leu no capítulo anterior, para podermos dar sequência, porque para podermos também entender e trazer à memória, né, aquilo que foi lido, e para ser mais fácil, né, a compreensão do novo capítulo que vamos ler. Amém? Então, o capítulo 13 diz assim: advertências finais. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Amém? Vou parar aqui, que é para nós fazermos para nós mastigarmos, amém? Aquilo que Paulo falou aqui. Paulo diz assim no versículo 1: esta será a minha terceira visita a vocês. Né? Essa é a segunda carta de Paulo para os Coríntios. Paulo teve a primeira vez com os Coríntios na fundação da igreja, amém? Na segunda visita foi logo depois da primeira carta, ou seja, Paulo fundou a igreja, Paulo retirou-se daquele país, vamos assim dizer, foi para uma outra cidade, um outro país, constituiu lá uma outra igreja, e lá onde ele estava, ele manda uma carta, que é a primeira, que nós já lemos primeiro Coríntios, né? Manda a primeira carta para o povo de Coríntios. Depois, nessa primeira carta, Paulo disse que iria visitá-los. Paulo foi visitá-los, volta para onde ele estava, amém? E manda essa segunda carta. Nesta segunda carta ele fala de uma terceira visita, ou seja, ele iria visitar. Esta será a minha terceira visita a vocês, ou seja, depois de receberem essa carta, saibam que eu irei vos visitar pela terceira vez. Pois Paulo diz: toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, Paulo estava diante de um problema, de uma calúnia que foi levantada dentro da igreja, amém? Então ele cita que todo depoimento precisa de ser confirmado com 2 ou 3 testemunhas, amém? Depois no 2 ele diz: já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Ou seja, quando eu estive aí pela segunda vez, eu já vos adverti. Amém? Agora que eu estou a mandar a segunda carta para a terceira visita, então escrevo para aqueles que eu já tinha advertido e para os demais. Por quê? Porque a igreja continuava a crescer, amém? Então havia pessoas novas, havia pessoas que, né, ouviram aquele problema e não sabiam, se calhar, né, da segunda vez que Paulo esteve lá e tudo mais. Então esta carta vai para advertir aos que estavam antes e para os novos, amém? Ou seja, os que não sabiam do primeiro problema, vamos assim dizer, amém? Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ou seja, já estou a vos alertar por carta. Quando eu chegar aí, não vão ser poupados, já que vocês querem a prova de que Jesus fala em meu intermédio. Vocês sabem, já viram os sinais e maravilhas. Mesmo assim, tem os que, né? Os que estão a levantar problema. Então, quando eu chegar aí, vocês vão testificar. Amém? Depois ele diz: ele não é fraco, ele que é em Cristo, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Ou seja, Jesus teve que se tornar fraco, teve que se tornar pecado, porque ele não pecou, ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade, amém? Então, Jesus, quando leva o pecado, é como se ele ficasse
imundo, né? Imundo, sujo, cheio de pecado, cheio de mal. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, ele ficou separado de Deus, amém? Porque ele se tornou pecado por causa de nós. Então houve um afastamento de Deus. E aquilo acho que foi a situação mais difícil que Jesus passou, porque ele estava aqui como um homem, mas ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha comunhão com o Pai. Todo milagre que ele fosse fazer, como é que se diz? Ele rogava que o Pai intervisse, ele pedia pelo Pai, amém? Quando ele fosse comer, ele orava ao Pai, agradecia ao Pai, ou seja, ele tinha uma relação com o Pai. Quando ele chega na cruz e está, vamos assim dizer, contaminado com o pecado, porque ele levou sobre si todo o pecado, né? Então houve uma separação entre ele e o Pai, ou seja, ele experimentou a primeira vez a separação. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então todos nós que estivermos em pecado, nós estamos longe de Deus. Não que Deus se afaste de nós, mas que nós nos afastamos de Deus. Eu já disse em outras ocasiões, outras lives, que é o mesmo que aconteceu com Adão. É o exemplo que eu acho que é assim, o mais fácil de se perceber. Quando Adão cometeu a desobediência e comeu o fruto, Adão se escondeu de Deus. Ele viu que ele estava nu, ele e a Eva aperceberam-se, porque os olhos espirituais, os olhos abriram, né, o olho do mal, vamos assim dizer, abriu, né, a visão, e eles foram se esconder por trás dos arbustos para Deus não lhes ver nus. Então essa fuga, então Deus vem aquela hora que ele falava sempre com eles e chama por eles. Adão, onde é que estás, Adão? Adão, meu filho, onde é que estás? Ele diz, estou aqui, estou escondido. Então, para mim esse é o exemplo mais fácil de nós entendermos o que é uma pessoa quando está em pecado, uma pessoa que está a viver do pecado. Então, Adão foge da vista de Deus, amém? E vai para trás dos arbustos. Então é exatamente isso que acontece quando nós estamos em pecado. Nós ficamos com vergonha do Senhor, nós nos achamos tão impuros, tão imundos, que é como se Deus não fosse nos aceitar. Então nós fugimos de Deus, amém? Então Jesus, como não pecou em momento algum quando esteve aqui na terra, ele nunca teve essa experiência. E a partir do momento que todo o pecado, né, é como se ele tivesse absorvido todo o pecado da humanidade, então há uma separação, amém? Entre Jesus e Deus, amém? Então por isso é que Paulo diz aqui que Jesus se tornou fraco, pois na verdade ele não é fraco ao tratar com vocês, mas um pouquinho antes. Agora estando ausentes, escrevo, quando voltar não pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala ao meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza. Amém? Ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Então, embora ele tenha se feito, vamos assim, fraco, né? Ficou fraco porque absorveu, né? Levou sobre si todo o pecado, mas vive pelo poder de Deus. Ou seja, agora que ele ressuscitou, amém? Ele vive pelo poder de Deus. Por quê? Porque foi concedido a Jesus um poder através de Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus veio, é como se fosse assim, ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Então Deus lhe deu um estatuto, um poder, vamos dizer assim, a mais do que ele tinha, como se fosse assim, amém? E depois também Jesus, quando ele, durante, né, os 3 dias que ele teve morto, vamos assim dizer, Jesus foi até o inferno e ele recebeu a chave, né, das mãos de Satanás. Então ele teve uma vitória naquilo. Então esse poder que Deus lhe deu, amém, tem a ver com a missão, vamos assim dizer, que ele cumpriu, amém? Então, por isso é que Paulo diz assim, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Ou seja, Paulo está a falar dele e dos outros mestres, né, das outras pessoas que lhe acompanhavam, os filhos dele que ele chamava, né, Tito, Timóteo, acho que é Barnabé, entre outros, né, que
que eram as pessoas que ele confiava. Então ele fala, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. No 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Ou seja, aqui no versículo 5, Paulo dá aqui vamos dizer assim, uma ordem, amém? Ele vem e diz assim: examinem-se. Porque até então, quem estava em causa era Paulo, ou seja, quem estava a ser meio que julgado, né? Meio que, prontos, né? Vamos falar julgados. Eles estavam a julgar o caráter de Paulo, né? Mas aqui, Paulo, no versículo 5, ele diz: examinem-se. Antes de falarem de mim, eu tenho provas, eu tenho frutos. Eu já vos mostrei provas, né? Já vos dei provas, eu já mostrei sinais e maravilhas e milagres feitos em nome de Jesus. Vocês veem o crescimento da igreja, vocês conseguem ver o meu trabalho. Então, Paulo já falou sobre esses aspectos, Paulo já citou, já falou e já disse: quando eu for aí, vocês já vão ver, vão saber. Amém? Agora Paulo fala: já vocês que estão a julgar, que estão a apontar o dedo, que estão a levantar calúnias, ou de certa forma apoiar também quem está a fazer calúnias. Então Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Amém? Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Examinem a vossa conduta, olhem para dentro de vocês, olhem o vosso coração, porque não adianta estar aqui só a levantar, não, porque você fez, agora vocês já se examinaram, vocês já olharam para dentro de vocês para ver como é que está o vosso coração, com que intenção é que vocês estão a apoiar ou estão a fazer essas, né, como é que se diz? Essas, vamos dizer assim, manifestações, né, de coisa, para reivindicar, né? Então, Paulo diz assim: provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Ou seja, vocês, a partir do momento que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já veio habitar dentro de vocês. Então saibam que Jesus mora em vocês. Depois Paulo diz: a menos que já tenham sido reprovados. A menos que já perderam Jesus, ou seja, estão com tanta força para querer julgar, tanta força, né, para apontar o dedo, que se calhar já não tem então Jesus dentro de vocês. A menos que já tenham sido reprovados. É isso que Paulo diz, amém? E espero que saibam que nós não fomos reprovados, ou seja, nós aqui, que vocês estão a julgar, nós temos ainda Jesus dentro de nós. Nós não fomos reprovados. Nós ainda estamos com o Espírito Santo a habitar em nós. Nós estamos ainda a seguir os comandos do Espírito Santo. Então, vocês já analisem vocês para ver se Jesus ainda está em vocês. Porque eu aqui e os meus irmãos, né, os meus companheiros, não fomos reprovados. Amém? No 7 diz: agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. Amém? Paulo está a dizer: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Jesus não é uma verdade, Jesus é
a verdade. Jesus é o caminho, não é um caminho, é o próprio caminho. Jesus é a verdade. Não existe as verdades, não, uma verdade. Existe a verdade, que é Jesus. Jesus é a vida. Ah, não, uma outra vida, não. A vida é Jesus. Amém? Então, Paulo aqui diz, pois nada podemos contra a verdade, ou seja, nada podemos contra Jesus, mas somente em favor da verdade. Amém? Então, são detalhes que não podem nos passar despercebidos quando nós estamos a ler a Bíblia. Nós temos que estar atentos a essas palavras, porque pode parecer a verdade. Qual verdade? Que eu sou apóstolo, a verdade que vocês, né? Pode ser qualquer verdade, mas aqui Paulo está a falar da verdade, a própria verdade. Amém? Que é Jesus. Então nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amém? Somente em favor de Jesus. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, ou seja, quando nós nos sentimos fracos, quando nós estamos desgastados, porque, convenhamos, pregar a palavra, levar pessoas para Cristo é uma batalha, é uma luta diária, amém? É um desgaste físico, porque é ensinar, amém? É estar ali horas e horas, às vezes, a tentar explicar uma coisa e a pessoa não está a entender. Às vezes é a pessoa perder horário do almoço, por exemplo, porque tem que estar ali a ensinar, e depois, principalmente neles, né, no caso deles que tinham que viajar quilômetros, viajar de barco, que é para ir para outros países, amém? Então havia um desgaste físico, um desgaste espiritual mesmo, um desgaste mental. Mas Paulo diz que ficamos alegres sempre que estamos fracos. Por quê? Porque a fraqueza que eles sentiam significava alguma coisa. Quando nós nos desgastamos ao ensinar, nós sabemos que estamos desgastados física e mentalmente, mas a pessoa que recebeu o alimento está forte. Não tem como uma pessoa receber um alimento, receber uma explicação, receber uma palavra, receber a palavra do Senhor e não ficar forte. Então a pessoa vai se fortalecer. Então Paulo diz que se alegram. Eles alegram-se quando eles estão fracos, porque vão fazer com que o outro se torne forte. E depois ele diz, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Nossa oração, não só a oração de Paulo, mas de todos aqueles, né, que acompanhavam Paulo, aqueles que ajudavam Paulo, porque muitas das vezes Paulo não podia ir, e aconteceu na primeira vez, na primeira carta, foi Timóteo que levou, nessa segunda carta foi Tito que levou, amém? Então, Paulo trabalhava com outras pessoas, Paulo tinha outras pessoas que lhe davam suporte, apoio, amém? E as próprias pessoas que ele deixava lá responsáveis daquele grupo, daquela igreja, amém? Eram as pessoas de confiança dele. Então ele diz, a nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. E lembrando que sejam aperfeiçoados é algo contínuo, amém? O ser aperfeiçoado é algo que não, como é que ele podia ter dito, né, que vocês se tornem perfeitos, vamos assim dizer, mas nós nunca chegamos à perfeição, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, ou seja, é um processo que vai durar até o final da nossa vida, e mesmo assim não vamos nos tornar perfeitos, vamos continuar no processo de aperfeiçoamento. Então a oração de Paulo é essa, é que vocês sejam aperfeiçoados, que nós sejamos aperfeiçoados, amém? No 10 ele diz, por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, amém? Paulo já está a lhes antecipar. É melhor vocês entrarem na linha, mudar essa maneira de pensar, essas vossas atitudes antes que eu chegue aí. Porque quando eu chegar aí, eu vou usar da minha autoridade. O que é que Paulo está a dizer com isso? Paulo está já lhes advertir por carta, amém?
Mas Paulo tinha uma autoridade. Paulo, sendo um ministro do Senhor, amém? Paulo tem uma autoridade concedida por Deus. E essa autoridade, nós já tínhamos lido, já não me lembro qual é o livro, mas acho que foi num dos escritos por Paulo mesmo, ou Romanos ou 1 Coríntios, que ele falou, ou Atos, já não vou me lembrar, se alguém se lembrar, que ele fala sobre que nós devemos, né, honrar as autoridades, devemos respeitar as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, amém? Então, o próprio Paulo falou sobre isso. Então, quando ele diz aqui que ele está já antecipar que é para quando chegar lá não ter que usar da autoridade, não ter que ser rigoroso no uso da autoridade, ou seja, né? O que Paulo está dizendo? Que vocês estão a mexer com um homem que tem a autoridade de Deus. Também houve uma situação, vocês vão se lembrar, que foi no dia que Jesus alcançou Paulo. Quando Jesus aparece para Paulo, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, porque na altura o nome dele, né, era conhecido por Saulo. Jesus lhe diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembrando que quando Saulo, que antes era Saulo, agora é Paulo, ele seguia os cristãos, ele seguia os do caminho, seguia os seguidores de Cristo. Cristo já não estava na terra. Jesus, quando aparece para Paulo, já tinha passado 30 anos por aí. Mais de 30 anos. Que Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado para junto do Pai. Só 30 anos depois é que há esse encontro entre Jesus e Paulo. Jesus aparece para Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a questão é: quando uma pessoa se levanta para perseguir um seguidor de Cristo, essa pessoa não está a perseguir só o seguidor de Cristo. Essa pessoa está a perseguir o próprio Cristo. Ele não estava, lembrando, Saulo não estava a perseguir Cristo. Cristo já não estava na terra há mais de 30 anos. Paulo, que era Saulo, estava a perseguir os cristãos. Mas Jesus, quando aparece para ele, lhe pergunta: por que me persegues? Então, Paulo não estava a perseguir só os cristãos. Paulo estava a perseguir o próprio Cristo. Por que eu estou a trazer esta passagem à memória? Para nós percebermos que a autoridade que Paulo fala aqui, quando ele diz que é melhor vocês lerem bem essa carta, endireitarem as vossas veredas, se arrependerem dessas acusações, pararem com essas acusações, para eu não fazer o uso da minha autoridade com rigor. Por quê? Porque aí Paulo vai lhes mostrar, até não é Paulo que vai lhes mostrar, é o próprio Jesus. Porque eles não estão a perseguir Paulo, eles não estão a caluniar Paulo, eles estão a caluniar o próprio Cristo, estão a perseguir o próprio Cristo. Então é assim que nós, que somos seguidores de Cristo, temos que entender: qualquer perseguição contra nós não é apenas contra nós, é ao próprio Senhor Jesus. Principalmente quando a perseguição tem a ver com o nós levarmos a palavra. Sempre que você tiver a levar a palavra para alguém e haver alguém que se levanta para falar alguma coisa contra o serviço que você está a prestar para o Senhor, porque nós somos ministros de Deus aqui, somos colaboradores, já aprendemos sobre isso, amém? Somos embaixadores, nós estamos aqui a representar Jesus. Então, se nós estamos a levar a palavra e alguém se levanta contra o nosso serviço, contra a nossa prestação de serviço para Deus, não está a perseguir a nós, está a perseguir o próprio Jesus. Amém? Então nós precisamos de saber disso e fazer uso da nossa autoridade. Amém?
Aleluia, Jesus. Então Paulo diz isso: por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. Ou seja, essa autoridade que o Senhor me deu é para vos edificar. Depois Paulo diz: e não para destruí-los. Ou seja, essa autoridade que Deus me deu é para uso da edificação da igreja. Amém? Deus, quando Jesus apareceu para Paulo e Paulo se converte, Paulo abandona o que ele era, a profissão dele. Ele deixa tudo, ele larga tudo. Ele diz: eu vou seguir esse Cristo. Eu vou seguir os do caminho. Agora é que vou lhes seguir. Agora eu quero aprender tudo. E o próprio Espírito Santo começou a ministrar nele. Amém? Ele foi aprendendo com os outros que já andavam, que já sabiam. E foi aprendendo mais. E o próprio Espírito Santo foi entrando. Até que ele foi batizado. Amém? E ele recebeu a graça e o poder de começar a operar milagres e maravilhas. E ele fazia tudo isso. Amém? Então, esse poder que Deus deu a ele, essa autoridade que Deus deu a ele, era para edificação da igreja. Ou seja, toda a autoridade que Deus nos der, amém? É para nós fazermos uso da edificação. O que é edificação? É levar a palavra, é nós ajudarmos o irmão que está a precisar na caminhada cristã. Mas eu quero seguir Cristo, mas eu não sei bem como é que eu faço. Então nós vamos instruir. Tens que te arrepender, tens que ser batizado, tens que aceitar Jesus primeiro, aceitar Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, para garantir a salvação, amém? E depois fazer a manutenção, vamos assim dizer, fazer, ou seja, andar nos caminhos do Senhor, corrigir as coisas, começar a tirar as coisas de erradas na nossa vida, para mantermos a salvação, para não perdermos, porque nós já lemos. Eu não sei como é que existem pessoas que conseguiram mudar, eu não sei, sinceramente. Existem leis teológicas que dizem que uma vez salvo para sempre. Nós já lemos, nós já estamos no 4º livro da Bíblia, desde Atos até 2 Coríntios. E em várias passagens nós lemos que é possível perder a salvação. Mas como é que existem igrejas que falam que não, uma vez salvo para sempre? E está cheio de membros. Está cheio de gente essas igrejas. Cheias. Igrejas que já estão há anos a falar essa heresia. E o povo, como não gosta de ler a Bíblia, não se esforça, porque assim, gostar, ninguém gosta no início, Então é mesmo, empurra com a barriga, empurra e vai começando a gostar e começa a ver, não, afinal isso é verdade, começa a aprender. Então nós não podemos aceitar viver na ignorância, onde nós estamos numa igreja que está nos falando uma coisa que não é verdade. Amém? Não podemos estar a ouvir, é o que eu falei ontem, de ouvir pregações, não gosto de ouvir YouTube. Tem que começar a ver o que as pessoas que estão a pregar estão a ensinar. Vai de encontro com a palavra. É mesmo isso que a palavra diz. Porque o diabo, ele não distorce a verdade por completo. Ele fala dentro de uma verdade, ele usa lá umas mentirinhas. Então, quando você começa a ler ou ouvir, dá a impressão que ele está a falar a verdade. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele fez isso com Jesus. Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra. Ele usou a palavra, mas Jesus conhecia a palavra tanto quanto ele. Então, o diabo conhece a palavra de Deus. E nós que somos filhos do Senhor, temos uma dificuldade imensa em aprender. Se nós não aprendemos a palavra, nós vamos ser enganados e vamos perder a salvação. E quem perder a salvação, não adianta chegar lá e dizer, não, eu ouvi uma pregação que falava que afinal, se eu já aceitei Jesus uma vez, já vou ser salva para sempre. Não vai ter essa, não vai ter lá fila de reclamações, livro de reclamações, não vai ter. Então nós precisamos de nos aprofundar mesmo no estudo, porque também uma coisa eu entendi. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu entendi que não é só ler. Nós não podemos só ler a Bíblia, não, estou a ler, tá a ler um livro, não, tem que estudar. Porque existem palavras
que se nós não sabermos o que significa, nós lemos há pouco tempo a verdade, da verdade. Se eu não souber que a verdade é Jesus, eu nunca vou saber que essa verdade que Paulo se referir aqui está a falar de Jesus. Então nós precisamos de estudar mesmo. Estamos a ler, estamos a estudar, entender o contexto da situação, o que aconteceu, onde é que foi isso, onde é que não foi, por que Paulo, como é que Paulo, ainda agora que nós começamos a ler, parece que Paulo se converteu ontem e no dia seguinte já virou apóstolo. Passaram anos até ele se tornar apóstolo. Anos, não foi no dia seguinte que ele se tornou apóstolo. Mas parece que nós desde que começamos a ler Atos, chegamos no 2 Coríntios, parece que foi quanto tempo que Paulo já escreveu a segunda carta? Paulo já tinha, essa igreja na cidade de Corinto já estava há 3 anos. Já existia há 3 anos, essa segunda carta que estamos a ler, já existia a igreja há 3 anos. Mas esses detalhes nós só conseguimos saber quando nós estudamos. Senão vamos ler, tipo, aconteceu ontem. Paulo, Jesus lhe apareceu, dia seguinte já virou apóstolo. Não foi assim. Amém? Então temos que estudar, tirar mesmo tempo, ouvir a palavra. Amém? Para não sermos enganados. Amém? Parei aonde? Na autoridade, né? A autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. No 11 diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém? Paulo diz, sem mais, irmão, ou seja, sem mais assunto por enquanto, amém? Despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, ou seja, estou a vos aconselhar, procurem aperfeiçoar-se, procurem aprender mais, procurem ter mais comunhão, procurem, porque não podemos nos contentar, não, já sei esse bocado, já estou feliz com isso, já sei muito, nós nunca vamos saber tudo. Cada leitura que a gente faz, cada estudo que a gente faz, vai aparecer sempre algo novo. Vai haver sempre uma revelação nova que nós não tínhamos nos apercebido antes. Então precisamos de continuar a nos aperfeiçoar. Exortem-se mutuamente. O que é exortar? Eu até peguei e fui tirar aqui o significado. Exortem-se. A exortação é aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, de avisar, conselho. Amém? Ou seja, quando nós vamos nos exortar, nós vamos advertir, né? Chamar a atenção da pessoa que nós estamos a exortar, ou a pessoa vai nos exortar, vai nos chamar a atenção sobre alguma coisa. Amém? Tenham um só pensamento, vivam em paz. Qual é o pensamento? O pensamento da salvação. Vamos pensar mais em quê? Vamos pensar em salvação, ou seja, vamos pensar que nós temos que andar nos caminhos do Senhor para não perder esse precioso bem, essa graça que Deus nos concedeu. Amém? Que Jesus nos deu. Tenham um só pensamento, vivam em paz. Em paz é ausência de guerra, né? E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com beijo santo. Beijo santo que Paulo se refere aqui era realmente um beijo no rosto, né, que eles davam. Isso, lembrando que isso aqui como é que eu posso dizer? Era a cultura, né, da altura, que nós, por exemplo, damos aperto de mão, 2 beijos, né, dependendo de onde nós formos, um abraço, né? E no caso deles, né, na cultura deles, era um beijo. Então era um beijo entre homens mesmo, né? Mas é o que ele diz, beijo santo, ou seja, beijo sem maldade, amém?
Todos os santos lhes enviam saudações. Quem são esses santos? Os santos são considerados todas as pessoas que são convertidas ao Senhor, todos os seguidores de Cristo, vamos assim dizer, né? Todas aquelas pessoas tinham uma posição de renúncia. Amém? Porque podemos ser muitos seguidores, mas alguns renunciam mais que os outros. Amém? Uns estão mais no caminho, né, vamos assim dizer, do que outros, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que ele chama os santos. Amém? Depois, Paulo diz assim no 14. Essa é a saudação apostólica, né? Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus nos alcançou. A graça é que salva. Amém? A graça de Jesus é que nos alcançou. Para nós hoje estamos aqui a ouvir a palavra, falar sobre a palavra. Amém? Depois Paulo diz: o amor de Deus. O amor de Deus. Graças ao amor de Deus é que nós não somos consumidos. Porque se Deus não fosse amor, se Deus fosse só justiça, acho que já não existiria mais ser humano na terra, porque Deus ia fulminar cada ser humano assim, se mandasse uma flecha, queimava já o ser humano. Mas como Ele é amor também, então Deus não fulmina, Deus não acaba com a raça humana. Deus permite que nós tenhamos mais uma oportunidade. Então é o amor de Deus. Amém? Depois Paulo diz: e a comunhão do Espírito Santo. A comunhão, nós precisamos de conviver com o Espírito Santo. Nós precisamos de ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter convívio com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de comunhão. E nós nesse momento estamos a viver a era do Espírito Santo, amém? Estamos a viver o tempo que nós estamos a habitar na terra e temos o Espírito Santo para estar conosco. Nós temos Deus a viver conosco, em nós, porque temos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então Paulo fala a comunhão, o relacionamento, o estar junto com o Espírito Santo. Amém? Então é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória ao Deus Santo de Israel. Amém? Aleluia. Aqui finalizamos a leitura do capítulo 13 e finalizamos também o livro de 2 Coríntios. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um capítulo bem curto, mas cheio de ensino. Amém? Cheio de exortação, cheio de confronto, cheio de, como é que eu posso dizer? De conforto também. Amém? Aleluia, Jesus. E aqui terminamos. Amém? Então, vamos orar para encerrar nossa live de hoje. Amém? Amanhã é sábado. Vamos ler Gálatas, mas eu acho que nós amanhã vamos ter que fazer mais cedo a nossa live. Acho que amanhã vamos fazer talvez às 18 horas, porque eu tenho um compromisso amanhã na igreja, encontro de casais. Deixa-me só confirmar aqui, mas acho que é mesmo às 19h30. Então, só um segundo. Aleluia, aleluia. É isso. É amanhã às 19h30. Então, se nós fizermos às 18 horas...
Não, dá sim. Vamos fazer às 18 horas. Eu faço já live preparada, já com make-up, já com a roupa pronta a sair. Assim acaba a live. Amém? Não podemos deixar de fazer. Não vamos deixar de fazer. No domingo vai ser bem apertado. Não, no domingo eu não vou conseguir fazer. Não, vou conseguir sim, não. Domingo não. Domingo tá em paz. Amém? Domingo. Deu uma travada aqui. Então, como eu ia dizendo, no domingo vamos fazer às 21. Entre as 20h30 e as 21, horário normal. Eu tenho que ir à igreja 2 vezes no domingo, que eu estou escalada para trabalhar de manhã e depois para trabalhar tarde. Então, mas podemos fazer no horário normal, 20h30 a 21. Só amanhã que vamos fazer um pouquinho mais cedo, amém? Vamos fazer às 18 horas, 18 em ponto. Glória ao Senhor. Vamos orar então para terminar. Amém? Não sei se alguém tem um pedido de oração. Se não tiver, gente, pedidos não faltam, amém? Pedidos não nos faltam, é o que nós temos demais, amém? Mas vamos agradecer ao Senhor Jesus, que até aqui a graça dele tem nos alcançado, amém? Aleluia, amém. Vamos então fechar os olhos, quem puder, amém? Para encerrarmos. Aleluia, aleluia. Bendito Deus, bendito Pai, Rei da Glória, graças te damos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ebenezer, Pai amado, até aqui o Senhor foi conosco. Até aqui, Rei da Glória, tens sido conosco. Graças te damos, exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos deu força, nos deu, Pai amado, capacitação, o Senhor nos deu entendimento da tua palavra, o Senhor tem nos alimentado, Rei da Glória, com teu maná, Senhor, aleluia. Te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Aleluia, 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 o teu santo e bendito nome, Rei da Glória. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome, terminamos a leitura, meu Pai, do 4º livro, meu Pai. Desde o dia 1 de janeiro que começamos, Senhor, tens sido conosco, tens sido fiel, Rei da Glória. Então, Pai amado, te agradecemos, te louvamos, Senhor, aleluia, Rei da Glória, aleluia. Graças e graças e graças ao teu bendito nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço, eu te louvo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai Santo, que o Senhor continue nos capacitando, meu Pai. Que o Senhor continue me capacitando, me enchendo de graça, de sabedoria, meu Pai. Que o Senhor continue me enchendo da tua bendita presença, Rei da Glória, para que eu possa, meu Pai, continuar, meu Pai, nos teus caminhos, para que eu consiga, meu Pai, levar a tua palavra, meu Pai, para além, meu Pai. Oh, Rei da Glória, eu te peço que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas, Rei da Glória, sejam impactadas, meu Pai, e sejam convertidas, meu Pai, ao teu reino. Mais almas sejam salvas, Senhor. Oh, Rei da Glória, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai Santo, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Oh, Pai amado, eu oro pela vida, meu Pai, desse irmão, dessa irmã que está aqui presente todas as noites, Pai Santo. Oh, Senhor, que o Senhor alcance com a tua graça, que o Senhor abunde a tua presença, meu Pai, nessa casa, nessa família, meu Pai, que o teu poder, a tua unção, a tua graça, meu Pai, as tuas maravilhas, Senhor, sejam manifestadas na vida de cada um, meu Pai, que tira um tempo, meu Pai, para estar aqui presente, Senhor. Oh, Rei da Glória, nós sabemos como a vida é corrida, meu Pai, nós sabemos, Senhor, quantos empecilhos, quantos impedimentos, meu Pai, aparecem, meu Pai. Oh, mas o Senhor tem sido fiel.
Essas pessoas, meu Pai, têm sido fiéis, meu Pai, ouvem a Tua palavra mesmo quando não podem prestar total atenção, mas vão ouvindo, vão entendendo, meu Pai. E eu creio, meu Pai, que o Senhor tem se manifestado de forma sobrenatural na vida delas, Senhor. Oh, Rei da Glória, pode ser que elas não estejam a ver a manifestação da Tua glória, possam não estar a ver com os olhos humanos, meu Pai, a Tua grandiosidade, o que Tu tens feito, meu Pai, os Teus livramentos, meu Pai. Mas eu sei, meu Pai, eu sei que grandes coisas tens feito nesse meio, Senhor. Grandes coisas tens feito, meu Pai, nessas vidas. Grandes coisas tens feito nessas casas, nessas famílias, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, eu te bendigo, meu Pai. Eu te glorifico, Rei da Glória, por tudo que já fizeste, meu Pai, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer, meu Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, na casa, na família, Rei da Glória. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Eu te glorifico, Rei da Glória. Aleluia, Jesus, aleluia. O Senhor continua enchendo essa pessoa, meu Pai, esse filho, essa filha, meu Pai, da Tua presença, Senhor. Que eles possam transbordar da Tua glória, da Tua misericórdia, do Teu amor, meu Pai, na vida de outras pessoas, Senhor. Que almas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, meu Pai. Casamentos restaurados, vidas financeiras restauradas, saúdes, meu Pai, saúde restaurada, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Só Tu, meu Pai, és digno de toda a honra, toda a glória. Só Tu, Pai Santo, és digno, meu Pai, de toda a exaltação, meu Pai. Porque se não fosses Tu, Senhor, se não fosse o Teu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai, nós não estaríamos aqui. Se não fosse, Senhor, o Senhor nos resgatar das garras de Satanás, do lamaçal do pecado. Se não fosses Tu, Pai Santo, a nos lavar e a nos colocar vestes novas, Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui a exaltar o Teu nome, a bendizer o Teu nome, Senhor. Mas porque Tu nos amaste primeiro, Senhor, porque Tu nos alcançaste, Rei da Glória, então estamos aqui, meu Pai, fiéis a Ti, Senhor, assim como tens sido fiel conosco, meu Pai. Continua nos capacitando, Senhor. Continua, Senhor, nos enchendo da Tua graça, da Tua presença, meu Pai, da Tua misericórdia nas nossas vidas, meu Pai, a cada manhã. Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, meu Pai. Oh, Santo, que possamos sentir, que possamos viver, que possamos escolher o melhor dessa terra, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua luz, debaixo da Tua mão santa, Rei da Glória. Oh, Pai amado, Pai querido, oh, Senhor, continua sendo conosco, continua, Pai Santo, que a Tua presença não se afaste de nós, Senhor. Continua, Pai amado, a trabalhar o nosso caráter. Continua a trabalhar, meu Pai, as nossas vontades, Senhor. Continua, meu Pai, a manifestar a Tua presença, o Teu amor, meu Pai, nas nossas memórias, Senhor. Que o Senhor nos limpe, nos purifique, meu Pai. Que o Senhor cure toda ferida na nossa alma, Senhor. Que o Senhor cele toda ferida com sangue do Cordeiro, Rei da Glória. Que possamos ser pessoas curadas. Que possamos ser pessoas, Pai amado, que irão curar outras pessoas, Senhor. Então nos cure, Senhor, nos purifique, Rei da Glória. Continue, Senhor, a aperfeiçoar, meu Pai, o nosso caráter, a nossa forma de ser, meu Pai, de pensar, meu Pai. Oh, Rei da Glória, te agradecemos, te agradeço. Aleluia, Jesus. Oh, Santo, toma a vida de cada um de nós, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Rei da Glória. Toma as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Alcance, meu Pai, todo o nosso familiar, todo o nosso parente, meu Pai, todo o nosso irmão. Oh, Rei da Glória, amigos, Senhor, pessoas queridas a nós, Senhor. Que o Senhor os alcance, meu Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia os alcance da mesma maneira que nos alcançou, Senhor. Oh, Rei da Glória, toca no coração, meu Pai. Senhor, quebra todo o coração de
pedra, Rei da Glória. Troca esses corações de pedra, coloca coração de carne, Senhor, para que eles possam sentir, comprovar e viver a doce, amada e bendita presença, meu Pai. Oh, aleluia, tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, os constranja com a tua presença, os constranja com teu amor, Senhor. Que eles sintam aquilo que eles nunca sentiram, meu Pai. Que eles possam ser tocados, meu Pai, de uma forma extraordinária, Senhor, sobrenatural, meu Pai. Que eles venham testemunhar, meu Pai, da tua presença na vida deles, meu Pai. Que eles sejam testemunhos vivos, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, te agradecendo, meu Pai, te bendizendo. Entrego já o dia da manhã também nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Que a tua presença seja conosco na ida, na volta, Senhor. E aonde nós estivermos, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, Jesus. Amém, amém e amém. Então a gente se vê amanhã, se Deus quiser e Jesus não voltar. Amém? Então que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, até amanhã.